Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente. Será uma revisão, mas os exercícios eu farei a correção de maneira que eu comente, tá? O porquê dos equívocos e para vocês conseguirem, então, acompanhar de forma melhor o nosso conteúdo, tá? Então, a partir da página 53, tinha a primeira questão ali. Pedia para exemplificar uma situação do cotidiano, onde nós usamos a classificação, né? Que critérios que a gente pode usar para classificar algo da nossa vida. Então, poderia ser as roupas dentro de um roupeiro, que poderia ser classificadas de acordo com o critério da cor. Poderia ser os produtos de limpeza lá na lavanderia, que nós usaríamos o critério da data de validade. Poderia ser os materiais de uso escolar dentro do estojo, que nós separamos, então, pela finalidade do uso, o lápis de escrever, a caneta, o lápis de cor, o marca-texto. Então, são situações do nosso cotidiano que nós estamos classificando e atribuindo um critério de classificação. Na questão B, pedia que critérios que você utilizaria se tivesse que classificar todos os seres vivos. E por quê? Nós não temos uma análise de microscopia, uma análise de DNA, nós não temos um catálogo, né, uma formação específica para sair classificando qualquer ser vivo que não tenha sido descrito ainda. Mas com o nosso conhecimento, nós poderíamos falar que nós classificaríamos de acordo com características comuns. Nós estabeleceríamos um método de comparação. Esse ser vivo parece com tal porque tem tais características. Então, poderíamos inicialmente usar esse critério. Seguindo nossa página, lá na 54, deixa a prof voltar. Aqui na 54, então, tem um texto. O que sabemos sobre biodiversidade? É um texto que leva o nome ali, Vendo um Mundo Melhor, que foi uma pesquisa realizada com 16 países, incluindo o Brasil. Lembrando que biodiversidade foi o primeiro tema que nós trabalhamos, então é a variedade das formas de vida que existe em cada ecossistema, a sua importância. E nessa pesquisa, enfoque, né, dos brasileiros, menos da metade sabe definir o que é biodiversidade. É preocupante essa situação, né? Porque é um conhecimento que todos teríamos que ter. E se a gente relacionar diariamente esse conhecimento com a natureza, seria muito mais fácil nós trabalharmos a palavra preservação também. Então, sair apenas do conceito e colocar em prática o que seria necessário para preservar o meio ambiente. Seguindo o nosso livro, aqui eu tenho sistemática como ferramenta no auxílio de outras ciências. Então, sistemática é a ciência, né, da classificação e ela tem a finalidade muito além de atribuir um nome, mas ela tem também a finalidade de trazer conhecimento e também de relacionar com as situações do nosso dia a dia. Por exemplo, meio econômico, para cura de doenças. É fundamental, então, descobrir essas espécies e relacionar também ao nosso modo de vida. Para que elas servem, qual o benefício que elas podem trazer, sem ferir a natureza. Então, toda essa ciência ela tem um respeito também muito grande pela preservação. Seguindo o nosso material, até chegarmos, então, aqui entrou em nomenclatura, que nós trabalhamos já bastante em outros revisionais, seguindo o nosso material até chegarmos nas questões aqui. Então, tem a primeira da 60, que era um verdadeiro ou falso, para nós entendermos, então, por que
que as afirmativas ali, elas tendem a ser falsas, então. A primeira letra A é verdadeira, a B é verdadeira, a C é falsa, por quê? A ordem hierárquica das categorias taxonômicas é reino, filo, ordem, classe, família, gênero e espécie. Por que é falsa? Porque é reino, filo, classe e ordem. Daí vem família, gênero e espécie. Percebam que ordem e classe estão invertidos. Então, tem que obedecer essa ordem taxonômica. Seguindo, aqui na página 61, nós temos então ali a D, falsa também. Diz o seguinte: se duas espécies possuem características completamente diferentes, elas pertencem ao mesmo gênero? Falso, por quê? Elas não teriam características tão diferentes. Se chegou até no táxon de gênero, é porque elas têm muitas características semelhantes. Elas só vão se diferenciar na espécie. Então, ela é falsa. E aí, ela é verdadeira. A 2. De acordo com a ordem hierárquica das categorias taxonômicas apresentadas abaixo, assinale qual abrange indivíduos que apresentam maior grau de características semelhantes. Eu falei em outro vídeo, vou tornar a reforçar para vocês. Cada vez que eu chego mais perto de espécie, que é um táxon, cada vez que eu afunilo a minha classificação, eu vou atribuir mais características semelhantes entre seres que eu estou comparando. Então, o que fica mais próximo à espécie? É a ordem? É a classe? É a família? É o reino que está lá no topo? Não, né? Não é nenhum desses, é o gênero, porque eu tenho gênero e espécie que já sai ali o nome científico daquele ser vivo. Então, mais próximo, onde eu consigo reunir mais características semelhantes, é no gênero, por isso que eu vou marcar ela ali como correta, tá? Aqui na 3 é bem interessante, eu também comentei com alguns alunos durante as nossas aulas online, e eu vou voltar a falar então, tá? Vimos que alguns animais de espécies diferentes podem se reproduzir entre si. Um exemplo é o ligre, que é o resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Observe-o na foto a seguir e depois responda a pergunta. Daí está mostrando ali as características. Como nós somos mais leigos, né, em características tão detalhadas, né, para nós ali parece normal, né? Nós colocaríamos que é o que ali poderia ser um tigre, a princípio, né? Na primeira, uma tigresa, se fosse fêmea. Daí pede assim: que limitação esse animal tem pelo fato de ser resultado do cruzamento entre espécies distintas, diferentes? Para que haja reprodução, tá? E que tenha sucesso, os seres têm que se reproduzir sendo da mesma espécie. Desde, né, das teorias que explicam o surgimento da vida, já tem, né, essa de reprodução entre seres da mesma espécie, que é a perpetuação das espécies. Quando acontece essas exceções, geralmente nascem com algum defeito, ou seja, com alguma anomalia, uma característica que não é normal. Neste caso, nós poderíamos falar que esse ser, que nós podemos chamar de híbrido, ele não poderá se reproduzir. Por quê? Porque geralmente eles nascem estéreis, tá? Então, é uma característica desses seres, então, por não serem da mesma espécie. Eu espero que eu tenha esclarecido mais algumas dúvidas quanto à classificação dos seres vivos. Até a próxima aula.